tarde, igreja. Graça e paz. Grande é a presença do Senhor nessa tarde aqui nesse lugar. Está vendo que Deus está visitando corações, né? Curando feridas, né? Cicatrizando. Hoje foi falado aqui do filme A Forja, né? Esse filme fala de arrependimento, né? Esse filme também fala de perdão. Difícil é perdoar. Difícil é se arrepender. Mas o Senhor tem novidades de vida para nós. E sem perdão não vai acontecer. Sem perdão não tem como acontecer. Talvez essa pessoa machucou você de uma maneira que você não consegue mais perdoar. Mas o Senhor está falando, perdoa. É a única maneira da sua vida começar a mudar. É o único meio de você começar a viver o novo de Deus na sua vida. Né? E quem assistiu o filme viu que é um filme forte. É um filme que mexe com a gente. Porque não é fácil. E você vai ver aquele que estava à frente desse grupo, tinha perdido um filho atropelado por uma pessoa embriagada. E quando você vai ver no filme, você vê que ele perdoou essa pessoa. O pai perdoou. Foi fácil para ele? Não foi fácil. E essa pessoa fazia parte desse grupo. Estava junto com aquele pai que tinha perdido o filho e essa pessoa que tinha atropelado o filho dele. Ele estava convivendo ali em harmonia e adorando o Senhor. Não é fácil para você liberar perdão para essa pessoa que está te machucando. Mas o Senhor está falando, libera o perdão. E o Senhor tem novidades de vida para você. Glória a Deus. Então vamos para a palavra agora. Está em Isaías 51, versos do 6 ao 8. Amém? Diz a palavra do Senhor. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra de baixo. Porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como uma veste, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. Porque a traça os roerá como a uma veste, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Vamos orar. Pai Santo, Deus amado, Deus bendito, a Tua palavra foi proclamada, Senhor, e ela não volta para Ti vazia, mas faz aquilo para que o Senhor a enviou, Senhor. E vai, Senhor, trazer aquilo, Senhor, que o Senhor deseja para as nossas vidas. Que nós possamos recebê-la, Senhor amado, como um tesouro em nossas vidas, porque é ela que vai fazer toda a mudança necessária para nós. Por isso, Senhor amado, que nós possamos estar agora, Senhor amado, preparados para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Assim eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar?
Então, nós vimos aqui que Deus vai trazer justiça e salvação. Né? É uma palavra de consolo para os nossos corações. Justiça, porque é Ele que nos justifica. E salvação, porque só há salvação no Senhor Jesus. Não tem outro meio da gente ser salvo a não ser por Jesus. O sacrifício que Ele fez, né, foi suficiente para que pudéssemos, através desse sacrifício, alcançarmos salvação para as nossas vidas. Sabemos que os dias são maus. E o Senhor fala na palavra que os dias são maus. Mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. Não é verdade? Porque muitas vezes recebemos notícias tristes e não queremos receber. Mas Deus não deixou de ser Deus por causa disso. Né? E nem nós devemos deixar de ser servos por causa disso. A nossa vida está na mão do Senhor. Estamos com os nossos dias contados. Não sabemos quando o Senhor vai nos chamar. Mas quando nos chamar, temos que estar preparados para aquele dia, glorioso dia. O dia que ainda, né, o Senhor tem preparado em que nós vamos encontrar com Ele nos ares. É isso que tem que trazer motivação para as nossas vidas de estarmos na presença do Senhor. Saber que um dia viveremos a eternidade com Ele. Então, nós vemos aqui que a palavra de Deus se cumpre. Toda a beleza do céu e da terra vai passar. Mas a palavra de Deus não vai passar. E muitas vezes o que nós temos buscado em nossas vidas? Trabalho, dinheiro, carro, casa. Não é errado fazer isso. Mas a palavra do Senhor fala assim que buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é errado você buscar, né, a sua estabilidade. Buscar o melhor para você e para a sua família. Mas não pode ser o primeiro lugar da sua vida. O primeiro lugar tem que ser o reino de Deus e a justiça dele. Porque a salvação vale mais do que tudo que você tiver na sua vida. Não tem dinheiro que compre uma salvação. Apenas a sua obediência. Apenas você estar na presença de Deus. Então nós devemos colocar tudo nas mãos do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Sabemos que o nosso Deus faz o impossível acontecer nas nossas vidas. E temos visto, né? Esses dias mandei um testemunho. Não sei se ele era pastor, era um obreiro que estava orando para uma menina, e a menina tinha uma perna mais curta que a outra. E eu mandei no grupo da igreja, não sei se alguém viu. E ele orou. E orava e a perna não se movia. Aí ele colocou a mão dele e orou novamente. Daqui a pouco a perna começa a crescer. E ficou as duas do mesmo tamanho. Isso é só para saber que não existe impossível para Deus. Né? Nós temos testemunhas aqui de pessoas que já morreram, ficaram mortas há algum tempo e ressuscitou. Faz parte dessa igreja. Nós vimos aqui também perna crescer nesse lugar. Nós vimos câncer ser cuspido para fora desse lugar. Então não é impossível para Deus. E sabemos também que se Ele curar, Ele é Deus. Se não curar, Ele é Deus. Né? Logicamente, se for com a gente, o que a gente mais deseja é ser curado. Porque quando é com os outros, né, a gente ora, a gente intercede ao Senhor, mas é com o outro, não é com a gente. Mas quando é com a gente é difícil. Porque a gente vai contar com as orações dos outros também, não sabemos o que Deus vai fazer. Ele pode nos curar e pode não nos curar.
Mas o que interessa não é você ser curado, né? O que interessa é para onde você vai. Não é isso? O Senhor durou 33 anos. Pelo menos é o que fala a palavra do Senhor, né? Aproximadamente. Nessa terra. E nós vemos hoje também muitas pessoas embora cedo, né? Crianças, jovens, meia idade, velhos. Então, cada dia que o Senhor dá a você é um privilégio na sua vida, um privilégio na minha vida. Né? É um dia a mais que Deus concede para você agradecer e adorar o nome dEle. Então, louvado seja o Senhor em todo momento. Nesse mesmo capítulo de Isaías 51, no verso 12 e 13, vamos ler lá. Diz assim: Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem, que é mortal, ou o filho do homem, que se tornará enfeno? E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra. E temes todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir. Onde está o furor daquele que te atribulava? E a palavra fala: não temas o homem que é mortal, nem o filho do homem que não passa de uma erva. E sabemos que a situação hoje também no país está complicada, né? Porque homens maus estão no poder. E nós temos visto o que tem acontecido. Não é isso? Nós temos visto que o inocente paga pelo culpado. E esses homens que estão no poder pensam que são perpétuos. Não conhece Deus. Porque se conhecesse, não faria o que estão fazendo. Não tem temor ao Senhor, porque se tivesse, não estaria fazendo o que eles estão fazendo. E nós vemos isso daqui também no nosso meio. Jovens matando jovens. Por causa de um celular, por causa de um tênis, por causa de uma palavra que falou mal falada. Pessoas no trânsito que se matam porque houve uma discussão que você está errado, não é você que está errado, e perde a vida. Então não adianta a gente falar que aquele é mau, porque nós somos maus. A palavra fala isso. O Senhor olhou para a terra e não achou um justo sequer. Então o que controla a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. É Ele que move as nossas vidas. Ou teria que ser dessa maneira. Quando a gente encontra e vê esses jovens pela rua, os noias que a gente fala, né? Pessoas difíceis de você lidar. Pessoas que não têm amor por ninguém, não têm afeição por ninguém. Mas você vai perguntar, são pessoas que conhecem a palavra. Já passaram pelas mãos do Senhor. Já estiveram numa congregação. E hoje estão perdidos aí pela rua. Então, como nós estamos aqui hoje, é um motivo de nos alegrarmos. A nossa família, quando está na presença do Senhor, é motivo de nos alegrar. Não é isso? E aqui, quando na reunião dos santos, então tem que haver amor um pelos outros, tem que haver compreensão e tem que haver perdão. Talvez você não se dá com o irmão. Talvez você ache errado a maneira que ele procede, a maneira que ele faz as coisas. Mas isso não é motivo para você
odiar seu irmão. Tem que compreendê-lo. Talvez você nunca vai conviver com ele. Mas quando o Senhor fala de amor, então amor não é um sentimento, né? É uma decisão sua. Fala, Senhor, eu não gosto dessa pessoa, mas pela tua palavra, pelo teu amor por mim, eu vou fazer como o Senhor fez por mim. Porque nós não éramos boas pessoas e mesmo assim o Senhor se entregou por nós. E fala que o amor de Deus nos constrange. E é verdade, amor. O amor de Deus nos constrange. Mas todos esses homens que acham poderosos, que se acham, né, intocáveis, um dia vai estar na presença do Senhor. E eles vão ter que se prostrar na presença do Deus. Eles podem até não reconhecer Deus, que existe um Deus, mas um dia eles vão ter que se prostrar na presença dele. E reconhecer que só Ele é o Senhor e não tem outro. Mas também tem homens que não temeram, né, a própria vida. Eram homens valorosos, como existe hoje também. Temos irmãos no campo aí perdendo vidas, mas não renuncia o Senhor. E por que nós não estamos no lugar dele? Porque nós não somos capazes. Eu e você não somos capazes de entregar a nossa vida por amor a Cristo. Então Deus conhece o meu e o seu coração. Homens que vejam né, o filho dele sendo morto e não renunciar. É difícil. Eu não conseguiria, talvez você também não. Alguém querer tirar a vida do seu filho para você renunciar a Cristo. Talvez eu renunciaria a Cristo. Talvez você também. Mas tem aqueles que não renunciam. Entregam sua própria vida a Cristo. Então nós temos aqui exemplos de Elias, né? Quando enfrentou o rei Acabe. Cara a cara, ele sabia que a vida dele estava correndo perigo. E não vai chover, né? Segundo a minha palavra. Só que Deus tirou ele, né, de cena, porque sabia que o rei queria matar ele. Não no momento, porque a coisa não aconteceu no mesmo dia, mas foi acontecendo dia a dia, e não chovia, e as coisas foram ficando difíceis. A comida foi faltando, a água foi faltando. E o rei queria eliminar Elias da face da terra. E muitas vezes Deus vai guardar sua vida, vai tirar você de cena, muitas vezes. Para guardar a sua vida. Nós temos aqui alguns exemplos de pessoas que Deus falou, né? Segura um pouquinho, né? Fica calmo, sai de cena um pouco. Tira umas férias. E a pessoa, não posso. E Deus para essa pessoa porque é necessário. E temos também aqui Eliseu. Fala que o rei da Síria enviou tropas e cercou Eliseu. Situação de Eliseu, né? Eliseu estava tranquilo. Quem estava preocupado era o moço dele lá, Geazi. Ele acordou o profeta e falou, estamos cercados, o que nós vamos fazer agora? Estamos perdidos. Então nós vimos que veio uma tropa por causa de um homem, para acabar com a vida de um homem. Conseguiu? Não conseguiu. Pelo contrário, né? Eliseu saiu lá fora, fica tranquilo. Mais são os que estão conosco do que estão com eles. Eliseu, Deus já tinha mostrado para Eliseu, mas o homem não tinha visto. Eliseu fala, abre o olho dele, Senhor. Aí viu carros, né, carruagens e cavalos de fogo. Mas isso não intimidou o exército inimigo, porque ele desceu lá com Eliseu. Eliseu orou ao Senhor e falou, Senhor, cega esses homens. Mas não é uma cegueira que você não enxerga.
né? Porque eles estavam enxergando o que ele estava fazendo. Mas eles não viam Eliseu como Eliseu, né? E Eliseu leva eles na presença de Israel, no centro de Israel. Aí Eliseu fala: Senhor, abre os olhos dele agora. E quando foi aberto os olhos deles, eles viram que a situação deles estava difícil agora. É isso que Deus faz na sua vida. Deus cuida de você todo o tempo. E o rei queria matar aquele exército. Eliseu falou: não. Não foi você que prendeu ele, não foi, né? Você não fez nada, por que você quer matar ele? Então você vai dar pão e água para eles e despedir eles para a terra deles. Talvez esse inimigo tenha ferido você, ou esteja querendo ferir você de uma maneira para destruir você. E Deus quer usar a sua vida em favor desse seu inimigo. E você ainda não compreendeu isso. Essa é a palavra do Senhor para a nossa vida. E fala de Davi que enfrentou o leão, o urso e o gigante. Era apenas um menino, um jovem. Como você vai enfrentar um urso, mesmo sendo adulto, ou um leão? E fala que o urso ele pegava para o pescoço. E o leão ele pegava para a barba. Hã? E ele matava o leão e matava o urso. E ninguém via. Só o Senhor e ele lá no meio daquele campo, daquele deserto. E ninguém via. Mas ele conhecia quem era Deus na vida dele. Chegou o momento que todos precisavam ver quem era Deus na vida de Davi. E tinha aquele gigante para ser morto. Mas ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante. E Davi enfrentou. Pela força dele, jamais ele ia ganhar. Pela sua força, jamais você vai conseguir. Mas quando você coloca nas mãos do Senhor, o Senhor dá vitória para você. O Senhor derruba o gigante que está afrontando você. Derruba o gigante que quer acabar com a sua vida. Então a pergunta é: você tem medo ou está com medo do quê? Se Jesus é contigo. O Senhor é o nosso consolo. Olhamos para os nossos problemas e ficamos assustados, porque são muitos. Talvez hoje o seu problema parece que não tem solução. Sua vida hoje está numa situação para o Senhor, não tem como. Mas o nosso Deus é maior do que qualquer problema na nossa vida. Uma vez, estava orando para o Senhor, falei: Senhor, eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor me tem dado, pelo teu sustento na minha vida. Falei: Senhor, eu nunca vou conseguir ter uma casa própria, mas eu te louvo porque o Senhor me dá condições de eu pagar aluguel. E além de pagar aluguel, o Senhor me dá condições de eu comer, né, de sustentar a minha família. Até que chega um momento que, a maioria aqui já sabe, que no meu trabalho eu fiquei 3 anos sem receber trabalhando. Já viu um negócio desse? Deus não deixa ir embora. E não faltou comida em casa. O aluguel foi pago da mesma maneira. Né? O dinheiro parece que multiplicava. E além de pagar aluguel, comer, sem eu ganhar, só a minha esposa trabalhando, Deus aposentou ela. Era necessário aquela aposentadoria. E o dinheiro dela a gente pagava aluguel, comia e ainda ajudava os filhos. De que maneira, só Deus sabe. Como a gente vê aqui, ó, as ofertas, os dízimos que entram aqui. Quantas vezes não cobre o gasto da igreja, mas você não sabe o que acontece com o dinheiro sobra. Olha lá, entrou 5, gastou 7. Tá, mas por que sobrou dinheiro? A gente não sabe.
Teve um dia que nós viemos aqui, nem lembro se foi no sábado, numa segunda, né? Uma terça-feira. Aí eu fui abrir aqui, não sei por que também que eu abri e tinha um bolo de dinheiro lá dentro. Falei, pastora, mas tem um... Quem é que põe dinheiro aqui? Não veio ninguém aqui nem segunda, nem hoje. No domingo a gente já tinha contado. Deus faz isso. É assim que Deus faz. Deus é o nosso consolo. Então nós temos medo do quê? Não é isso? Olhamos para os problemas e temos medo do quê? E outra, essa casa que eu pagava aluguel, Deus me deu ela. Eu comprei a casa, para vocês terem uma ideia. E como que eu comprei? Sem dinheiro, sem nada. Como que eu comprei? Paguei as parcelas, né? Sem banco entrar no meio. Não teve banco, não teve nada, só foi conversas. O corretor falou, eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Falei, mas você vai ver coisas extraordinárias quando Deus entrar na sua vida. Aí ele falou, mas eu já sou do Senhor. Falei, então, você vai ver coisas extraordinárias. Você é do Senhor? Ele falou, eu tenho visto. Falei, então. Então, se você está buscando sua casa própria, a hora que Deus agir, ela vai vir para sua mão. E de uma maneira que você nem imagina. No verso 13 aqui diz assim, 51, 13. E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir? Onde está o furor daquele que te atribulava? Põe aí no Isaías 40, 22 a 25. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra. Aí, quem falava que a terra era quadrada, aí já fala que é redonda. Cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. 23. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. 24. Não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra. O seu tronco é cortado. Sopra sobre eles e secam-se. E um tufão como pragano os levará. E 25. A quem, pois, me farei semelhante, para que lhe seja semelhante, diz o Senhor. A quem você compara o seu Deus? Não existe comparação. Né? Nós vemos que os ímpios, né? Aqueles que não confiam no Senhor, acreditam em tantas coisas. Acreditam em estrela, outro em lua, outro em sol. E essas coisas foram todas criadas pelo Senhor. E o Senhor chama ela e ela obedece ao Senhor. Né? Quando o Senhor chama as estrelas, todas elas saem para fora obedecendo ao Senhor. E o Senhor conhece ela pelo nome. E o Senhor fala que te conhece pelo nome. Então, ponha toda a sua confiança no Senhor. Então, não tem como comparar o nosso Deus com nada. Ele é criador de todas as coisas. Verso 15 e 16. Meu Deus. O negócio vai longe. Diz assim, do 51, tá? Porque eu sou o Senhor teu Deus, que fende o mar, e brame as suas ondas, Senhor dos exércitos é o seu nome. E ponho as minhas palavras na tua boca e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus e para fundar a terra e para dizer a Sião, tu és o meu povo. Deus fendeu o mar para o povo dele passar. Talvez era um aquário, né? Ainda você passava vendo os peixes. Isso é minha imaginação, não sei a sua. Né?
Você passava aqui, devia ser um volume alto, né, de água. E tudo aqueles peixinhos olhando você passar. Tudo olhando, olha, o povo de Deus está passando aqui. Hã? Não é tremendo? Você acha que existe impossível para Deus? E nós vimos aqui, quando nós lemos que para o perverso, diz o Deus que não há paz. Não existe paz para o perverso. Quantas pessoas aí têm um rio de dinheiro, ganhando milhões, mas não tem paz. Você vê na frente das camas é uma pessoa, mas por trás é outra. E você deita e você dorme em paz, né? Porque o Senhor dá o sono, né? E Ele abençoa o justo enquanto dorme. Você está dormindo, Deus está te abençoando. Põe as minhas palavras na sua boca. É palavras inspiradas pelo Senhor. Né? Quando você fala de Deus, a palavra começa a fluir de dentro de você. Por isso que fala que dentro de você é que nem um jorrar, né, de água. E vai saindo. São águas, né? A palavra do Senhor é como água. Então ela vai saindo de dentro de você, ela vai chegando na vida necessária, né? Naquela que precisa. E ela vai limpando, ela vai lavando essa vida. E você também vai sendo edificado, porque você é um vaso de honra nas mãos do Senhor. Quando você abre a boca, né? O próprio Deus fala através de você. Porque o Espírito Santo faz morada em você. Em João 3,34, diz assim, meu Deus, porque aquele que Deus enviou fala a palavra de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. Né? Então, se é enviado o Senhor, você fala das coisas de Deus. E João 3,8 diz assim, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você vê o vento? Você também não sabe para onde ele vai. Ah, o vento passou aqui, mas não sei para onde ele vai. Não é isso? Então fala que assim é todo aquele que é nascido de Deus. O vento é invisível e imprevisível, mas podemos percebê-lo. Assim é o Espírito Santo, invisível e imprevisível, e ele opera nos filhos de Deus e podemos perceber. Hoje nós vimos o mover do Espírito aqui. E nós percebemos. Você viu ele? Não, né? Mas você viu ele operar. Então sabemos que o mundo não nos dá importância. Não somos importantes para o mundo, né? E nunca seremos. Mas para Deus, você e eu somos muito importantes. Porque em você está o Espírito e a palavra de Deus. Aonde você vai, você é embaixador do Senhor. É isso? O evangelista, como é que eu vou lembrar o nome dele? Que morreu aí, nossa, velho. Morreu pouco tempo agora. Billy Graham. Você vê que os presidentes dos Estados Unidos chamavam ele, né? Mas por que chamava ele? Porque via Deus nele. E sabia que as palavras que saíam da boca dele, né, era instrução. É a mesma coisa a palavra que sai da sua boca, é instrução para as pessoas. Porque no mundo fala que teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo, porque o Senhor já venceu o mundo. Você não precisa vencer mais ele, o Senhor já venceu por você. No verso 17 diz assim, desperta, desperta.
Levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor, e bebeste e sorveste as fezes do cálice da vacilação. Israel estava passando por uma situação difícil, né? Ela tinha sido levada cativa, e o Senhor já estava libertando Israel. E nós vemos aqui que no momento mais difícil de Israel, Deus estava presente. E sabemos também que no momento mais difícil na nossa vida, Deus está presente. Todos podem nos abandonar, mas Deus não nos abandona. Então temos que estar sempre firmes, né? E não entrar em desespero. Que na hora certa o Senhor vai aparecer. No verso 22 e 23 diz assim: Assim diz o Senhor Jeová, teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice da vacilação, as fezes do cálice do meu furor. Nunca mais dele beberás. Mas pô-lo-ei nas mãos dos que te entristeceram, que dizem à tua alma: abaixa-te, para que passemos sobre ti. E tu puseste as costas como chão, e como caminhos aos viandantes. Então sabemos aqui, né, que muitas vezes somos maltratados. Então, muito te maltratou, pisou em você sem dó, caluniou, riu de você, zombou, mentiu. E muitas outras coisas falaram, né? Mas Deus fala que está pleiteando a sua causa. Está entrando na situação. Deus fala agora é com ele, né? Então, ele vem para te socorrer. Não tenha medo. Porque Deus vai te livrar de todo mal, de toda opressão. Então, Deus vai mudar a sua história. Sua história vai ser mudada, a começar a partir de hoje. Se você crer, receba, em nome de Jesus. No 52 aqui, 1 e 2 diz de novo: desperta, desperta. Veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti, nem incircunciso, nem imundo. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta das ataduras do teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Chegou o momento do Senhor, né, na sua vida. É uma ordem do Senhor aqui. Desperta, desperta, né? Sacode a poeira, fica firme. O Senhor está te libertando de tudo que está te prendendo. Né? O Senhor está quebrando ferrolhos, despedaçando cadeias, tirando aquele fardo pesado das suas costas. Então Deus está dando um basta naquilo que está incomodando você. E o Senhor fala para você se alegrar, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então o tempo de choro vai ser trocado pelo tempo de cantar, né? Então o Senhor muda a situação para que toda palavra contrária contra a sua vida, né, Ele vai jogar por terra. E começa hoje a escrever uma nova história na sua vida. É só você crer que verás a glória de Deus. No 52, 6 e 7, já estou terminando aqui. Só mais 5 minutinhos. Diz assim: portanto, o meu povo saberá o meu nome por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião:
o teu Deus reina. Eis-me aqui, diz o Senhor. Sou suficiente na sua vida, você não precisa de mais nada. E formosos sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas e que faz ouvir a salvação. E que diz a Sião, o teu rei, o teu Deus reina. Né? Quem são esses pés formosos que estão sobre os montes? Não é o de Jesus? Não é o Senhor que trouxe as boas novas? As boas notícias para as nossas vidas? Trouxe salvação para as nossas vidas? Então, ele é o mesmo, né, que desse dia está falando para você, né? Que aquelas más notícias ou notícias ruins, notícias tristes, né? O Senhor vai começar a parar de você ficar ouvindo essas notícias. E vai começar a trazer notícias boas, as boas novas, né? Notícia de paz, né? De alegria, de cântico. É isso que Deus faz na nossa vida. E só para encerrar agora, nós vamos só ler Isaías 6, de 1 a 3. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Põe Apocalipse 4:8. E os 4 animais tinham, cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansavam nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Então, estava lá no passado, está aqui no final. É o que era, é o que é e o que há de vir. Então é santo, santo, santo. Né? Deus, santo. Jesus, santo. E Espírito Santo. Então Deus vai trazer justiça e salvação para as nossas vidas. E a nossa confiança tem que estar no Senhor, em todo momento. Porque os momentos mais difíceis, Ele vai estar conosco. Nos momentos alegres também. Porque Ele está todo o tempo conosco. E a palavra fala que Ele não nos deixará até a consumação do século. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Que essa palavra tenha falado ao teu coração, assim como falou o meu. Amém?